E aí, Game Design, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Estou aqui com uma planilha de Excel aberta, que pode ser qualquer planilha de eletrônica, tá, gente? Não estou aqui com o Excel porque eu tenho ele na mão. Mas vamos hoje aprender um pouquinho, gente, a organizar, uma forma de organizar no teu Game Design os recursos que você tem no jogo e de acordo com as fases também. Como é que você faz para organizar isso, para ter uma clareza melhor na hora do teu planejamento, certo? Então, redes sociais do Fábrica tá abaixo para você acompanhar e saber das novidades. Vamos nessa. Então, vamos imaginar, gente, que você tem um jogo aqui, que basicamente você tem vários recursos, tá? Pra tá brincando de coisas dentro do level design. Então, por exemplo, tem trampolim, tem espinhos, tem, sei lá, tem, como é que eu posso dizer, um inimigo corredor, tem um inimigo que é guarda, um inimigo que persegue. Sei lá, você pode ter vários recursos que você pode utilizar no teu level design para trazer desafio pro teu jogador, ou pode trazer algum elemento que traz uma diferença, né? Que daí ele vai ter que usar alguma coisa, sei lá, um wall jump para desviar, ou vai ter que usar um pulo duplo, ou vai ter que fazer um pulo normal, enfim, você vai trabalhar alguns desafios, você vai listar esses desafios. E uma forma que a gente organiza muito bem esses elementos é o gráfico de ritmo que a gente chama, né? Que eu acho que é uma formulazinha muito tranquila, que você pode estar botando aqui as fases do teu jogo, fase 1, 2, 3. Mas meu jogo é contínuo. Bem, você pode criar uma escala para isso, né? Por exemplo, Tetris é um jogo que é por nível, né? Mas o que acontece? Tem alguma coisa que faz aumentar a dificuldade, que, ou seja, aumenta a velocidade a cada fase, aumenta, sei lá, 0,05 a velocidade das peças caírem, por exemplo, né? Então tem algum atributo que vai fazer a progressão acontecer dentro do teu jogo, certo? Aqui eu estou trazendo a questão de fase para organizar o processo, mas pode ter outros fatores também. Pode ser outras formas também de passar de fase. Às vezes é uma missão aqui, um objetivo, né? Porque dentro de um mundo aberto, por exemplo, você não vai ter necessariamente uma ordem, às vezes tão pré-definida. Você vai ter alguma árvore, né, de possibilidades ali para acontecer aquela coisa. Mas aqui no nosso caso estamos pondo o mais quadradinho possível. Dentro desse graph management, geralmente o que tu vai pensar sempre, né? Tu vai montar uma tabela com tudo que é interessante para se definir a tua fase de acordo com o jogo que tu tem em mãos. Então, desde mapear os recursos que vão ser trabalhados. Então tu pode botar aqui quais são os desafios do jogo, da fase, né? Que vai ser trabalhado na fase. Aí tu pode listar questões, por exemplo, de narrativa. Aqui, qual é a contribuição que vai dar para essa fase, para a narrativa do jogo? Nessa fase aqui ele vai ver onde a princesa, quem raptou a princesa, por exemplo, né? Aqui ele vai descobrir o paradeiro da princesa, entende? Então narrativamente também pode fazer. A gente pode fazer questão de paleta de cores, por exemplo. Porque isso é importante para definir algumas questões, por exemplo, um ambiente mais dark, um ambiente mais alegre, passar emoções, né? Sentimentos também. Inclusive pode definir também, se quiser botar aqui sentimentos, emoções, você pode botar. Vai ter boss nessa fase, vai ter itens especiais aqui, vai ter power-ups. Você também pode ir listando tudo que vai ter nessa fase, entendeu? Vai ter requisitos, por exemplo. Para chegar na fase por exemplo, na fase 5 tu precisa ter, sei lá, 10 estrelas, porque em cada fase tu tem uma quantidade de estrelas que tu pode pegar, tipo Super Mario, né? Então cada fase tem que pegar 3. Então 3, 6, 9. Então pelo menos vai ter que pegar aqui, algumas estrelinhas para conseguir chegar aqui, para conseguir chegar nessa fase. Então requisitos, né? Vai ganhar um item, ganha um item. Mega Man ganha, por exemplo, tu venceu a fase do chefão, tu ganha um item, ganha uma arma, né? Então tu vai botar aqui na tabela, ganha item também. Ou seja, tudo que tu achar relevante para definir para tua fase, para o teu gênero de jogo, tu vai colocar numa tabela aqui e para organizar e para você conseguir ter uma visão melhor daquilo que você está querendo propor como jogo. Cara, ajuda muito. Isso aqui parece uma bobice, besteira, não sei o que, cara, mas ajuda muito. A gente tem uma clareza melhor do que a gente está pensando, para organizar também o aprendizado que eu vou dar para o meu jogador. Então, sei lá, pode criar uma coluna, por exemplo, para dizer assim, o que tu vai ensinar para o jogador aqui. Por exemplo, na primeira fase. Na primeira fase eu vou ensinar os movimentos básicos e o objetivo do jogo. Na segunda fase, daí eu vou ensinar o Power Up gancho, por exemplo. Entendeu? Na terceira fase, eu vou continuar com o Power Up gancho. Up gancho.
mas usá-lo de outra forma. Por exemplo, para dar reforço, né, gente? Porque é interessante sempre tu dar reforço, né? Para a mecânica, né? Para não torná-la, para o jogador entender como é que ela funciona, como é que ela pode funcionar de outras formas também. E assim tu vai organizando, facilita isso muito na hora de tu depois lá montar o teu level design, entendeu? Porque daí tu já pensa, pô, eu tenho que focar nisso nessa fase, então. Então daí tu já tem um norte, tu já tem um guia pra ti. Isso ajuda muito a organizar, tá? Isso aqui é trabalho de game designer, gente. Isso aqui é a função do game designer, tá? Pensar nesses pensamentos. Óbvio que depois com o protótipo pode mudar alguma coisa ou outra, mas você já tem um guia, já tem um início para como começar, né? Isso por ser função de game designer. Se você não sabe o que faz um game designer, tem o meu book gratuito aqui embaixo, Segredos para os Games Viciantes, para te baixar, aprender de graça e aprender o que faz, tarefas, dicas, recomendações, princípios que os jogos famosos estão usando e você pode usar também no seu, tá? Aqui é um esquema de progressão, como é que você pode montar, né, em planilhas, mas ó, tem alguns jogos meus que eu fiz de outras formas diferentes. Por exemplo, aqui ó, esse aqui é o do Boring Race, que eu fiz, por exemplo, o jogo que eu fiz ali para Steam, né? E olha como é que eu fiz aqui, ó. Basicamente você tem tópicos, né? Ó, o que eu quero ensinar na fase, mecânicas aplicadas, inimigos comuns, inimigos especiais, power-up, uso de power-up, itens de fase coletáveis, puzzle a ser resolvido, porque eu vou jogar um puzzle plataforma, o boss, ó, para cada fase eu fiz, ó, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. A base, né, aqui, né, eu criei. Depois, para outros personagens, eu criei outra base, um pouquinho diferente, né, mas a base principal do jogo tá criada aqui já. Já tá mapeado como é que eu quero. Então isso ajuda muito, gente, a montar, porque daí quando eu montei, isso aqui eu fiz pro Mike, no caso, do personagem do Mike. Daí quando eu fiz pra Sammy, pro Tom e pra Beth, cara, ficou muito mais fácil. Ficou um guia muito mais tranquilo. Óbvio que mudou uma coisa e outra, mas ficou muito mais tranquilo de se trabalhar as outras fases. Outro exemplo que eu estou fazendo agora para o jogo atual, por exemplo, do Best Treasure. Óbvio que isso aqui pode mudar ainda, mas ó, eu já fiz um mapeamento, né? De quando eu vou introduzir uma mecânica nova para o jogador e quando eu vou repetir a mecânica para reforçar para ele aprender aquela mecânica e usar de outra forma a mecânica, né? Então X é reforço de mecânica e o Y é porque eu estou introduzindo aquela mecânica nova para o jogador, né? Então eu fiz um mapeamento aqui prévio, pode ser que mude, mas já fiz aqui um mapeamento da ideia, do que eu estou querendo, ó. Mais ou menos para os meus recursos, né? Para ter uma ideia. Eu marquei aqui a fase 15 porque aqui eu vou fazer um protótipo até aqui para ver se vai ficar legal. Mas eu confesso que o jogo que eu fiz para Game Jam agora já me deu um mapeamento bem interessante desse jogo aqui. Como é que eu posso fazer, até de tempo de partida e tudo mais. Então, cara, foi um guia bem importante ter feito o jogo da Game Jam. E que ajudou o The Best Treasure, que é o jogo que eu estou fazendo agora, para entender melhor o ritmo de jogo, a progressão, como é que eu vou fazer. E falando desse jogo que eu fiz para Game Jam, que foi um jogo que eu fiz em 48 horas, tá aqui ó, esse aqui foi a progressão que eu fiz para um jogo de 48 horas, ó. Fase 1, que eu vou ensinar, no caso ele tem as memórias que ele perde em cada fase, né, que ele recupera em cada fase, né, que ele quer eliminar, né, porque o objetivo dele é eliminar as memórias que ele teve da guerra, né, então em cada fase tem uma memória que ele quer eliminar. Então eu já mapeei as memórias também, e ó, botei aqui que eu vou ensinar em cada fase, cada recurso, e assim por diante, ó. Daí tem múltiplos finais meu jogo, né, então botei ali os finais, né, e assim foi, ó. Bem simples de fazer, né, para um jogo de 48 horas, mas tá aqui, ó, um mapeamento que você pode fazer de progressão também. Então, ou seja, gente, tem várias possibilidades de montar isso aqui, mas realmente o gráfico de ritmo ele ajuda muito, muito, muito a você organizar o seu level design e os recursos que você tem de jogo para alocar os espaços corretos, da forma que você quer, da intenção que você quer, do reforço que você quer dar para o jogador aprender, para as punições e recompensas que você quer criar, enfim, para uma série de coisas que você precisa para o teu jogo, tá bom? Espero que tenha ajudado esse recurso, essa maneira simples de criar assim, para você planejar o seu jogo melhor, daí ter uma visão melhor do que você está querendo e focar melhor nos seus objetivos como game designer, tá certo? Então, muito obrigado, gente. Curte o vídeo, compartilha. Se você tem outra abordagem também, cita aqui nos comentários que é bem legal pra gente trocar uma ideia, tá? Se inscreve no canal, sininho, tudo aquilo que você sabe que é importante para esse canal continuar acontecendo, tá bom? Tchau pra vocês então, gente. Até os próximos vídeos do canal Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!